Agora falaremos da seção Passagem de cabos e tubulações, que está prevista nos artigos 1286 e 1287. Antes de lermos esses dispositivos, vamos lembrar da pergunta que eu tinha feito no Instagram. E a pergunta era a seguinte: você é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos e tubulações subterrâneos para beneficiar o seu vizinho? Vamos tomar como exemplo passagem de tubulações de água, gás, TV a cabo, internet, dentre outras. E aí, você acha que é ou não é? Bem, para responder a esta pergunta, é preciso fazer outras duas perguntas. A primeira é possível realizar a instalação de outro modo? Se a resposta for positiva, não chore ainda. Poderemos fazer a segunda pergunta. Ficará muito caro? Se a resposta for positiva, sim, vai ficar o dobro do preço. Meu amigo, senta no meio-fio e chora, porque você será obrigado. E aí, antes de lermos esses dispositivos, verificaremos também o seguinte: quais são as condições, já que o proprietário que está sendo onerado no seu imóvel, ele vai ser obrigado a ceder esta passagem? O que ele vai poder exigir em troca? Será que é simplesmente deixar a passagem? Não, ele pode exigir alguma coisa. Tem algumas condições. E que condições são essas? Primeiro, indenização pela desvalorização. Sim, o imóvel dele está sendo desvalorizado. Uma parte vai ficar talvez inutilizável, né? Então ele tem que ser indenizado em conformidade com aquela desvalorização. Outra, ele pode exigir que seja feita de forma menos gravosa. Sim, se essa instalação, seja de que tipo de serviço for, ela ter a possibilidade de ser instalada de forma que vai onerar menos o imóvel do proprietário que está sendo lesado, sim, ele pode escolher. A outra é remover a instalação. Se ele quiser, depois, precisar daquele cômodo, ele pode remover aquela instalação e colocar em outro lado. Porém, ele vai arcar com as custas dessa remoção. E por último, se houver um grave risco, ele poderá, dessa forma, exigir que se façam obras de segurança, instalações de dispositivos de segurança, justamente porque aquele tipo de instalação, daquele serviço que está no imóvel dele, está colocando a vida, a saúde dele em risco, né? Então ele pode exigir sim. E aí não é ele que vai arcar com as custas, sim o outro proprietário. Leiamos então o dispositivo. Artigo 1286 do Código Civil. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. Parágrafo único. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como, depois, seja removida à sua custa para outro local do imóvel. Artigo 1287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ou permitido ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Passaremos agora para a seção Limites entre prédios e direito de tapagem, que está prevista nos artigos 1297 e 1298. Se você tem um terreno ou um prédio e desconhece sua dimensão, ajuize uma ação de demarcação prevista no artigo 569 do Código de Processo Civil e depois chame, quer dizer, chamar é uma forma até amigável, porque a lei diz constranja o seu vizinho e cerque, mure, vale ou tape
e divida a dívida proporcionalmente, pois isso é um direito seu. Então vocês vão me perguntar, tá bom, Moisés, mas de quem será a estrutura limitante? O muro, cerca, a vala, enfim, a divisória. E eu lhe respondo baseado no parágrafo 1º do artigo 1297, de ambos, como também o dever de conservar, até que se prove em contrário. Pessoal, só muita atenção nesse momento. O parágrafo 2º desse artigo diz que, se for uma coisa natural que forma a divisória entre os dois terrenos, os dois prédios, isso só pode ser arrancado com o consenso dos dois proprietários, tá? Não pode sair arrancando a planta ou qualquer tipo de coisa que faça essa divisória de forma natural, tá? Tem que ter o consenso do coleguinho do lado. Para encerrarmos essa sessão, estarei propondo um caso concreto a vocês. Tício teve que construir um tatume especial em sua propriedade, pois seu vizinho cria galinhas e tem 2 cachorros que sempre invadiam a sua propriedade. Eu lhe faço a seguinte pergunta: Tício poderia cobrar uma indenização, exigir uma indenização de seu vizinho pela construção desse tapume? A resposta a essa pergunta está no parágrafo 3º do artigo 1297. Dê uma lida e escreva aqui embaixo nos comentários, por favor. Finalmente, direito de construir. Ele está regulamentado ali do artigo 1299 até o artigo 1313. Mas como é uma passagem da lei muito extensa, eu peguei somente alguns pontos que eu julguei muito importantes e que a gente deve atentar bastante. Então, como o artigo 1299 diz, nós podemos, os proprietários, construir as edificações que nos aprouver, que nós quisermos. Mas a gente sempre deve observar o que está nos regulamentos administrativos e no direito de vizinhança. Então, vamos às proibições. Não é permitido abrir janela, construir terraço e varanda a menos de 1,5 m da propriedade de seu vizinho. Agora, quanto às janelas que não dão vistas à casa do seu vizinho e as janelas que são perpendiculares, não é permitido construí-las a menos de 75 centímetros da casa do seu vizinho, ou seja, da linha divisória. Pois é, e como algumas regras têm suas exceções, a exceção aqui é para a abertura de luz ou ventilação e não podem ser superiores a 10 centímetros de largura por 20 de comprimento. Tá? E mesmo assim, eles têm que estar numa altura acima de 2 metros de cada piso da casa. Agora, meus caros amigos que desejam um dia morar numa casa, na fazenda, prestem bem atenção. Em zona rural, não pode ser construída nenhuma edificação a menos de 3 metros de distância do terreno do vizinho. Tudo bem? Então, quando for construir, mede, vê se tem pelo menos 3 metros de distância e aí passa a construir. Tá? Porque lá no final, como eu disse, nós veremos o quão é ruim não observar essas leis no que diz respeito a construções de edifício. Casa contígua, edificação adstrita a alinhamento. O que significa isso? São as famosas casas que a gente costuma ver em comunidades e em periferias. São aquelas que têm um muro em comum. Né? Já não existe aquela linha divisória e que separa e que depois que constrói o muro. Não, são aquelas casas mesmo coladas. E aí, como funciona isso? Primeiro a pessoa vai ter que saber se o muro do vizinho ele suporta uma construção. Bem, se ele suportar essa construção, ele vai ter que embolsar esse vizinho pela metade do preço, correspondente ao muro e ao chão também, que ele vai ocupar. É isso mesmo. Ele vai ter que dar metade do preço do muro e do chão. Muita atenção agora ao que diz o artigo 1308 do Código Civil. Não pode encostar na parede divisória nada que possa causar infiltrações ou interferência prejudicial ao vizinho. Por exemplo, fogões, chaminés, fornos e etc. Enfim, chegamos ao artigo 1311 e ao temido 1312. O 1311 ele diz respeito da proibição de obras e serviços que possam provocar desmoronamento, deslocação de terra
ou possam comprometer a segurança do prédio vizinho. Só existe uma exceção a essa regra. Elas podem ser realizadas depois de ter sido feita uma obra acautelatória, uma obra que é realizada com vistas a prevenir que determinados tipos de acidentes possam acontecer. Bem, e agora, mesmo assim, ainda que exista a obra acautelatória, o proprietário do prédio vizinho, né, ele tem direito a ser ressarcido caso venha acontecer alguma coisa com ele, tá? Em relação, mesmo tendo sido realizada obra acautelatória, tá? E agora chegamos finalmente no artigo 1312. Bem, ele é autoexplicativo. Eu vou apenas ler e vocês vão ver o peso disso e o porquê, desde o início que passamos a falar sobre o direito de construir, é importante observar as leis. Olha o que diz do artigo 1312. Todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta seção é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Já imaginou o quanto é pesado? A gente reclama quando a gente está fazendo obra na nossa casa, porque realmente você paga a mão de obra, você compra material. Agora imagine, depois de ter comprado material, pagado a mão de obra, ter que demolir e ainda responder por perdas e danos. É pesado. Quanto custa não observar realmente o que está escrito? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, dá um like, se inscrevam no vídeo, porque fazendo isso, vocês vão ajudar também a chegar a esse conteúdo que eu acredito ser de utilidade pública. Imagina só, cada pessoa que você conhece, ou que você já ouviu falar que passou por dificuldades, que não conheciam esse tipo de regra, até de convivência mesmo social com os seus vizinhos. Então eu acredito que essa conscientização ela é muito importante. Então faça com que esse vídeo também ele chegue aos seus colegas, aos seus familiares, a outras pessoas que venham se conscientizar melhor a respeito disso, né? E se inscrevam, como eu já pedi, né? Dê o like, ative o sininho, porque eu pretendo estar também postando aqui outros conteúdos. Enfim, tá aí, direito de vizinhança para vocês, tá bom? Tchau, tchau.